sobre a probabilidade que se falou aqui há uns anos atrás de haver um buraco negro no cérebro. Portanto, um buraco negro no acelerador de partículas. De haver o perigo de se criar um buraco negro no acelerador de partículas. Bem, antes de mais, a resposta a essa pergunta é não. Não há qualquer perigo de se criar um buraco negro no acelerador de partículas e muito menos no cérebro. De qualquer maneira, eu gostava de começar de uma maneira um bocadinho mais informal, mais descontraída. O meu nome é Manel Rosa Martins. E eu gosto muito de física de partículas, sou físico de partículas porque inventei um desporto, não sei se é um desporto sequer, é uma atividade. Eu gosto muito de fazer vela, já fiz vela olímpica, representei Portugal nos Jogos Olímpicos de Barcelona e fizemos uma excelente classificação, ficámos em 23º. Foi simpático isso. Mas muito mais bonito que a competição, mais giro foi andar no mar entre o Portugal continental e o arquipélago da Madeira, mais propriamente Porto Santo, e inventar um desporto no meio. Nem é mergulho, nem é natação, mas é bom que a gente saiba pelo menos flutuar. E pedi aos meus companheiros de viagem, que tinham muitos sistemas de segurança felizmente a bordo, e portanto permitiram fazer isto, que em plena noite me deixassem tomar banho em pleno oceano. Eu queria era bater o recorde do local onde eu estivesse na superfície com a maior profundidade possível. E o meu recorde neste momento são 4.135 metros. E vou-vos ser completamente sincero, apanhei um medo enorme, tive muito medo a primeira vez que fiz. Vou mesmo usar uma palavra mais, toda a gente entende, apanhei um cagaço do caraças. É mesmo assim. Porque saí à noite do barco, saí para o mar, estava amarrado, o comandante obrigou-me a ter um colete, obrigou-me também a ter um arnês, obrigou-me a ter um cabo de Kevlar, porque à noite um barco à vela anda muito mais depressa que um homem. E à noite, se eles me perdessem, eu não estava agora aqui. Então ele deixou-me fazer essa atividade, mas com as normas de segurança. E eu entrei dentro da água completamente aterrorizado, porque essa é a verdade, um bocado paralisado até, e disse, eu vou conseguir isto. E estava cheio de medo, e de repente abri os olhos e vi as Três Marias, a constelação de Orion, algo familiar, estava no céu. E a partir desse momento não tive medo, não tive tempo para pensar em medo, foi uma coisa que me aconteceu, nem sei bem porquê. Sei que estava com 4 km de oceano por baixo e com 13.700 mil milhões de anos-luz do universo, de idade do universo, não é distância, atenção, da unidade do universo por cima. E ter reconhecido um bocadinho desse universo, porque a minha avó me dizia, vês, ali em cima são as Três Marias, foi suficiente para sentir seguro, e foi suficiente para me sentir muito bem. E quando estava neste momento maravilhoso, puxaram-me para cima do barco, pois claro que eu sou amargo e mais de 2 minutos podia ter apanhado alguma doença grave ou entrar em convulsões através que nos pode acontecer a todos nós. E o comandante não era para brincadeiras, e disse, está bem, está bom, vens para dentro. Bebi um chá muito quente e dormi durante 48 horas, praticamente. É verdade, porque a adrenalina foi muito alta e depois o nosso corpo também tem de compensar. E naquele momento acho que não foi uma coisa consciente, mas talvez tivesse sido naquele momento que eu decidi que ia estudar Física de Partículas. Porque queria fazer uma ligação do que estava por baixo com uma ligação com o que estava por cima. Uma coisa maravilhosa que aconteceu foi que o fitoplâncton, que é o plâncton que anda isto foi entre o Cabo de São Vicente, portanto ali em Lagos, a seguir a Lagos, e o arquipélago da Madeira, a meio caminho de Porto Santo. E pensei, uma coisa tão bonita tem que ser estudada, não é só este conhecimento tão superficial das coisas. Se bem que hoje em dia nós também temos de ter a noção, ter a modéstia, de saber que há muita coisa que não conhecemos. Mas o que é que isto tem a ver com o cérebro, o que é que isto tem a ver com o buraco negro? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque eu até agora só tive praticamente foi falar de física. E nós, quando estamos a falar uns com os outros de coisas normais, estamos a falar de física. Lembrem-se, quando vocês estão a cantar, estamos a fazer, sem querer, matemática muito complexa, muito difícil, que se calhar se fôssemos exprimir essa matemática em equações, não éramos capazes. Ou se calhar até um grande matemático não era capaz. Mas nós conseguimos. Quando cantamos uma canção, seja ela mais simples que for, nós estamos a fazer ciência e nós estamos a fazer linguagem matemática. Porque a linguagem matemática, como diz o Stephen Hawking, e eu acho que ele tem razão, é a linguagem do universo. Bem, isto depois, é claro que evoluiu, claro que tive de estudar, claro que tive que me inscrever na universidade, claro que tive que tirar cursos, aprender mais coisas.
Mas no fundo, o que despertou isto tudo foi a curiosidade. E isso é que é o mais importante. É o mais importante que vocês aprendam nos liceus, nas escolas, na universidade. Nem é propriamente a matéria que estão a dar, é aprender a aprender. Aprender a criticar, aprender a pôr em causa, aprender a analisar. E isso depois serve-nos também para a vida do dia-a-dia. E serve-nos para analisar estas notícias fantasiosas todas que surgiram ao longo dos tempos sobre a possibilidade de o CERN fazer crescer lá um buraco negro que iria devorar a Terra. Bom, mas vamos lá por partes. Primeiro saber o que é um buraco negro e depois vamos saber o que é o CERN, o que diz de forma muito simples, claro, o que é um acelerador de partículas. Então eu trouxe aqui umas coisas engraçadas. Nós todos temos em casa uma ampulheta e nós vimos passar o tempo. Isto eu acho que trouxe, roubei à minha mulher, ela é capaz de ficar um bocado zangada comigo por causa depois para fazer os bolos, mas pronto, isto é 1 minuto e eu gostei muito de trazer isto porque isto é para mim uma boa representação do universo. É granular, é como a areia da praia. É granular significa que é digital. O que é que isto quer dizer? Então quer dizer que o analógico é contínuo e que o digital é granular. Então a areia da praia é digital? É digital. A areia da praia é digital. Então e as partículas de sal que usamos na cozinha? São granulares? São digitais. Está certo. Mas uma queda d'água não é digital. Porquê? Porque é contínua. Quando nós vimos uma queda d'água, sabemos que ela é contínua e não é digital. Mas o que é feita essa queda d'água? Toda a gente sabe que é feita de gotas d'água. Essas gotas d'água são feitas por sua vez de moléculas. São feitas de 2 elementos. E são partículas. Então se ouvirem alguém dizer que a utilidade é contínua, a eletricidade é contínua, pois isso está errado. A eletricidade não é contínua. A eletricidade é descontínua. Isto, esfregar as mãos, sentir o calor, são fotões. São partículas. São pacotes. E tal como os grãos de sal, tal como os grãos de areia na praia, são digitais. E é isso que a física do mundo pequeno nos vem ensinar. Todos os fenómenos subjacentes à física do mundo grande, aquilo que nós vemos no dia-a-dia, são digitais, são granulares. Portanto, a luz tem que ser vista como um conjunto de partículas. Não é como um conjunto de ondas. É, essencialmente, um conjunto de partículas. E é isso que é essa noção que eu gostaria aqui de deixar presente, para depois podermos avançar e ver então o que é um buraco negro e ver o que é um acelerador de partículas. Então vamos começar por um buraco negro. Vocês já devem ter ouvido falar, porque vêm todos os dias, uma coisa chamada força gravítica. Nós aqui na Terra chamamos gravidade. A gravidade não é uma força, atenção. A gravidade é resultante de uma força. Essa força chama-se força gravítica ou, enfim, de uma forma mais descontraída, podemos dizer a força gravitacional. E essa força gravitacional num planeta chamado Terra, é um planeta simpático, nós por acaso até habitamos, essa força aqui chama-se gravidade. Portanto, a gravidade não passa da resultante da força gravitacional ou gravítica no planeta Terra. Mas que força é essa? Bem, vou ser completamente honesto. Nós não conhecemos o mecanismo da gravidade. Einstein tentou, os outros físicos também tentaram, e hoje em dia se está a tentar saber qual é o mecanismo que está subjacente à gravidade. O que é verdade é que ainda não conhecemos. Portanto, ainda temos muito para descobrir. Okay? A ciência não traz verdades absolutas. A ciência busca o conhecimento através das experiências. Temos feito muitas experiências com a gravidade e conhecemos muitas leis sobre a gravidade. O mecanismo subjacente ainda não conhecemos. Mas já conhecemos alguns fenómenos. Stephen Hawking, aqui há cerca de 25, 30 anos, previu, aliás, a própria teoria da gravidade, que é a teoria geral de Einstein, a teoria geral da relatividade, é a teoria da gravidade. Essa teoria é a segunda de Einstein. Einstein é especial, é um homem especial. Isto é fácil para memorizar. Em 1905, como ele é tão especial, fez a teoria especial da gravidade, a teoria específica da relatividade. E em 1916, como ele faz as coisas especiais primeiro, fez a teoria geral da relatividade. Primeiro especial, depois geral. O Einstein é assim, o Einstein é mesmo de facto um homem excepcional. O que é que ele diz? Ele diz que a gravidade não será através de umas partículas, como alguns físicos pensam, eu por acaso também penso isso, que seja através de umas partículas. Estarei em desacordo com o Einstein, tudo bem, não faz mal nenhum, é em desacordo com um grande homem, mas enfim, ele diz que não. Ele diz que a gravidade é um fenómeno que se passa e que deforma todo o espaço-tempo. Todo o espaço-tempo, portanto, todo o tecido do universo. Nós vamos imaginar o universo como um tecido, desculpa, e
uma bola qualquer exerce com massa uma força nesse tecido. Como vocês veem esta bola de ténis a fazer aqui no tecido da t-shirt uma moça. É isto que o Einstein diz que é a gravidade. Está a ver? O senhor ali está a ver? Portanto, o universo é como se fosse um tecido. Aqui eu vou fazer de uma maneira que toda a gente vai ver. Se eu tirar esta bola, que representa o planeta Terra, com uma determinada massa, ele vai deformar o tecido do universo. Estão a ver ele a deformar-se? Certo? Vai para baixo. O Sol, como é uma bola um bocadinho maior, agora aqui com uma bola mais pequenina nós podemos ver, a Terra faz uma cavidade. Imaginem um jogo de bowling. Quando a bola vai ao lado na calha, ela vai ali muito bem encalhada. A Terra faz uma cavidade, um buraco, literalmente um buraco, no tecido do espaço-tempo, e anda aqui à volta, e a força centrípeta, e por sua vez, equilibra com a força da gravidade e não faz a Terra ser disparada pelo espaço. Mas é esta cavidade que a mantém em torno do Sol. E o Sol e o Sistema Solar, como é cerca de mais de 99% de toda a massa do Sistema Solar, consegue manter planetas muito distantes e até asteroides e outros astros mais distantes ainda, junto do seu campo de influência gravitacional. Einstein diz que é uma distorção no buraco-tempo, no espaço-tempo. Bom, Einstein também diz, então haverá momentos em que a massa é tão grande, tão grande, tão grande, e para isso tem que ser uma estrela com cerca de 1,4 vezes a massa do nosso Sol, que vai disputar todo um processo que pode acabar num buraco negro. Esse processo é um processo complicado, chama-se nucleossíntese. Agora sou disléxico, vou-me ajudar nesta palavra. Nucleossíntese, está certo? Nucleossíntese. Síntese, está certo. Nucleossíntese. Pronto, muito obrigado. A nucleossíntese é um processo com que as estrelas vão consumindo os seus combustíveis, vão consumindo primeiro o hidrogênio, depois o hélio, por aí fora, até os elementos mais pesados. Se elas tiverem 1,4 vezes, portanto, serem 40% maiores que o nosso Sol, vão colapsar em ferro, e a gravidade do ferro vai ser tão forte, tão forte, tão forte, esse ferro vai cair sobre si próprio, e essa estrela, que era 40% maior que o Sol, vai ficar do tamanho daqui do bairro Benfica. Então, essa massa toda, concentrada num espaço tão pequeno, vai rasgar o tecido da t-shirt. Vai rasgar o tecido do espaço-tempo. É um bocadinho mais complicado que isso. Depois há uma segunda parte do processo em que, para fazer mesmo um buraco negro, a estrela tem que ter cerca de 3 vezes a massa do nosso Sol, porque é um processo, portanto, primeiro um processo de implosão, e depois é explicado através dos neutrinos. Há um processo de conversão, e depois há um processo de explosão para cima, e ao mesmo tempo há um colapso. Se houver mais de 3 vezes a massa do Sol, há um colapso do espaço-tempo, há um rasgão do espaço-tempo e há um buraco negro. Vocês já viram agora as massas que eu estou a falar, os tamanhos das coisas que eu estou a falar. Eu não estou a falar de peso, estou a falar de massa. Okay? Estou a falar de estrelas que são 40 vezes maiores que o nosso Sol, e depois estrelas que são 3 vezes o tamanho do nosso Sol. Não estou a falar de uma coisa muito pequenina, pois não? Mas estou a contar, estou a falar de uma coisa bastante grande, maior que o nosso Sol. Bom, então agora vamos rapidamente ver o que é um acelerador de partículas. Um acelerador de partículas é um bocadinho aquilo que eu estava à procura quando estava debaixo d'água, com o céu por cima e se calhar os tubarões por baixo, ali ao lado, provavelmente. Um buraco negro pode ou não surgir dentro do acelerador de partículas. Vamos lá ver. Primeiro então o que é um acelerador de partículas. Eu estava a olhar para as Três Marias e pensei assim, bolas, eu um dia para ver isto mais perto vou comprar um óculo, ou um binóculo, ou até mais tarde um telescópio quando puder. E no século XVIII, sensivelmente, século XVII, século XVIII, os investigadores, nomeadamente um senhor muito simpático chamado Herschel, lembrou-se assim, eu sei construir telescópios para ver muito longe, para ver Saturno, para ver Urano, para ver outros planetas, porque é que eu não vir esse telescópio ao contrário, em vez de estar a olhar acima para o céu, vir-o para baixo, para ver, por exemplo, as plantas, para ver, por exemplo, a Terra, para ver se há micróbios, para ver se há bichos pequeninos que eu a olho nu não consigo ver. E assim fez. E descobriu um universo de tal maneira surpreendente que ele estava, naquele tempo, as pessoas tinham mania de ir para uma estância balnear em Inglaterra chamada Bath, para passar o verão e para conviverem uns com os outros, e ele assustou as pessoas. As pessoas ficaram assustadas, dizendo, só vai-te lá embora, mas os teus bicharocos são assim muito feios, não é? Quer dizer, estamos aqui todos sossegadinhos da vida, e de repente há
há areniços, há animais esquisitíssimos que nós não sabíamos que existiam. Portanto, o conhecimento, quando é totalmente novo, surpreende e choca as pessoas. Isso é natural. Em toda a história da humanidade, nós ficamos surpreendidos, chocados, às vezes tampamos os olhos porque não queremos ver mais, às vezes acontece o contrário. Infelizmente, temos mais curiosidade, a curiosidade que eu vos tinha falado. Ora bem, isto para falar de um acelerador de partículas. Porquê é que é um acelerador de partículas? Não é mais, é tão simples como um telescópio virado ao contrário. Um acelerador de partículas é um telescópio virado para as coisas do muito pequeno. Mas temos de ter cuidado aqui com uma coisa. É que a partir de uma certa dimensão, as leis são completamente diferentes das leis que nós estamos habituados no nosso dia-a-dia. Aliás, vocês viram há bocado, vocês estão habituados a ver um feixe de luz, aqui a luz neste centro comercial. Ela parece ser contínua, mas parece que engana os nossos olhos porque ela anda a 300 mil km por segundo. E os nossos olhos não conseguem acompanhar 300 mil km por segundo. Mas se tivermos umas máquinas fotográficas muito boas, conseguimos ver os fotões, que são as partículas constituintes da luz. Ora, muito bem, e todo o eletromagnetismo, a luz, nós temos que ser mesmo muito modestos. A luz que nós vimos é uma parte tão pequenina, tão pequenina, tão pequenina do eletromagnetismo, que se todo o espectro eletromagnético tivesse 4.000 km de comprimento, vocês sabem qual é a parte que cabia da luz visível dos nossos olhos? 4.000 km de comprimento. 4 centímetros. 4 centímetros. É verdade. Isto é um grande banho de humildade. Ao mesmo tempo é um grande banho maravilhoso. Porque é através desses 4 centímetros, essa janela, que nós vimos a luz das estrelas, para. Bola. Isso é muito bonito. Isso é fantástico. Nós às vezes não pensamos nessas coisas, não temos tempo no dia-a-dia, mas quando refletimos, e ciência é refletir, é analisar os dados, nós sentimos que há coisas absolutamente maravilhosas e emocionantes na ciência. A realidade é maravilhosa. Não é preciso efeitos especiais. Não é preciso estar a estragar as pessoas com fantasias ou com vigarices. A realidade, tal como ela é maravilhosa. Eu costumo dizer, mas eu não sou grande fã de cinema, que a realidade é muito mais bonita que os mais imaginativos filmes de ficção científica. Se vocês imaginarem os filmes que têm os ETs são sempre parecidos com as pessoas, sempre parecidos com os homens. Porquê? Porque é a imaginação humana. Mas se tirarmos uma fotografia uma nebulosa, nós vemos lágrimas de gases a coalescerem em planetas bebê. Em planetas que vão ser órfãos. Nem sequer têm uma estrela anfitriã. Isso é maravilhoso. Essa realidade ultrapassa a mais louca das ficções científicas. Voltando ao cérebro, voltando aos buracos negros, portanto, voltando a um acelerador de partículas que é um telescópio virado ao contrário, para o mundo muito pequeno, havia uns senhores que apareceram a dizer: não, isso principalmente nos Estados Unidos da América, advogados que queriam ganhar dinheiro com isso. Não, isto vai ser muito perigoso, isto vai fazer um buraco negro. Então, mas é só, então para haver um buraco negro é preciso pelo menos, para começar um processo muito complicado, uma estrela 40% maior que o Sol. E os senhores lá no CERN estão a fazer o quê? Lá no CERN, naquela altura, estavam a fazer colisões de prótons. Prótons? O que é isso de um próton? Bom, um próton é uma partícula que ainda por cima não é uma partícula fundamental, é uma partícula que é constituída por outras partículas ainda. É assim, se um átomo todo for do tamanho deste centro comercial, portanto, todo o tamanho de um átomo de hidrogênio, for no centro comercial Colombo, isto que aqui tenho na mão corresponde ao núcleo do átomo. Okay? Dentro do núcleo do átomo, 1% disto, cerca de 1% ou menos de 1% até, é um próton. É um próton. O próton tem energia idêntica à de um mosquito em voo. E é a mesma coisa que eu estar a fazer colidir dois mosquitos em voo. Colidir dois prótons a 99,99998% da velocidade da luz. Não é isso que vai criar um buraco negro. Pois não. Mas também não foi isso que fez existir esses advogados e esses vigaristas, que é mesmo assim. Bom, então começa no buraco negro supermassivo, não pegava, tentaram outras 7. Eu tenho aqui elencadas. A segunda dizia que era um buraco negro então muito pequeno, porque é verdade, podem haver buracos negros gigantescos, mas também podem haver buracos negros microscópicos. Bom, mas isso é, daí mesmo para criar um buraco negro muito pequenino, eu vou precisar de massas e vou precisar de energias muito maiores que um mosquito. Muito maiores. Mas mesmo assim, teoricamente eu criasse lá um buraco negro, oxalá que sim. Oxalá que fosse possível criar um buraco negro no cérebro. Infelizmente não é possível. Porque se fosse era ótimo para nós estudarmos. Para saber o que é que acontece.
estudarmos mais, para satisfazermos a nossa curiosidade, para sabermos mais coisas, que ainda temos muito para aprender. Mas não é possível. E não é possível porque realmente eu com 2 mosquitos em voo, quando esmago um mosquito contra a parede, eu não faço um buraco negro. Posso fazer é uma ferida na mão. Não é? Agora ao contrário é que é assim um bocadinho mais difícil. Bem, não contentes com isso, ainda foram dizer: não senhora, o que vai acontecer é que esse buraco negro vai criado pela matéria estranha. A matéria estranha, sim senhora. Bom, nós conhecemos a matéria normal, chamada matéria bariónica, a matéria do dia-a-dia. A matéria estranha é que tem umas partículas chamadas os estranhos. É uma matéria que existe apenas teoricamente, portanto ela nunca foi comprovada na prática. Mas mesmo se existisse, a constituição seria através de 2 quarks, um quark e um antiquark, 2 partículas, portanto com carga elétrica diferente e com spin diferente também, anulam-se a si próprios, não criam nenhum buraco negro, fazem teste de 0, é uma conta bonita, faz 0, mais 1 com menos 1, há 0, não faz buraco negro, não dá. Além disso, há uma coisa: os stranglets nunca foram observados em parte de nenhuma experiência. É uma teorização, não tem experiência prática. E agora volto a dizer, oxalá o CERN tivesse conseguido criar uma matéria estranha, mas infelizmente não conseguiu. Era para nós estudar, mas não tinha mal nenhum. Não contentes com isso, avançaram. Quarta coisa, vieram mais outra vez chatear. O que é que eles queriam agora? Bolhas de vácuo. Não existem. Não existem bolhas de vácuo. Como é que eu vou fazer uma coisa a partir de uma coisa que não existe? É um bocadinho difícil, não é? De qualquer maneira, os raios cósmicos, que são os raios que existem em todo o universo e atravessam a Terra, são produzidos ao longo de muitos milhões de anos por vários fenómenos do universo, como as explosões de supernovas, as colisões entre asteroides e até outros fenómenos. E existem com grande abundância, eles atravessam a Terra, mas não produzem estranhos leves, não produzem matéria estranha. Portanto, mais uma também não pegou. Já vamos na quarta. Vamos para a quinta. Bom, então diziam que havia os monopolos magnéticos, que seriam também partículas teóricas, nunca foram vistas nas práticas, e que na prática que teriam só um polo magnético. Partículas que seriam só positivo ou só negativo. Não confundir com carga. Não confundir com carga. Há partículas com carga neutra, partículas com carga positiva, partículas com carga negativa. Mas há polos dentro dessa carga, polo positivo e polo negativo. E todas as partículas ou não têm carga, ou têm polo negativo e têm polo positivo. Têm os dois. Agora, só com polo não existem. E mesmo que existissem, oxalá, outra vez, oxalá o CERN tivesse descoberto uma partícula que nunca tinha existido até agora, só teoricamente. Não conseguiu. Mas também não era suficiente uma partícula, mesmo assim, com estas características, uma partícula. Eu estou a falar de 1% da bola de ténis, do núcleo do átomo. Não estou a falar de uma estrela com 40% a mais do Sol. Portanto, há aqui sim uma diferença que realmente não dava para fazer um buraco negro. Bom, não contentes com isto, passaram para fusão descontrolada. Fusão descontrolada. Olha, fusão descontrolada tem o Sol. Ainda bem que tem fusão descontrolada, só não havia Sol. Mas eles estavam a dizer que poderia haver uma fusão descontrolada dentro do CERN, dentro desse tal telescópio virado ao contrário, desse acelerador de partículas, e que isso poderia fazer uma explosão nuclear. Bom, uma explosão nuclear não é um buraco negro, mas pronto, também não é uma coisa muito agradável para acontecer ao pé da cidade de Genebra, ou qualquer cidade, ou em qualquer parte do mundo, uma explosão nuclear. De qualquer maneira, através da fusão, não confundirem com as explosões nucleares que se viu de Hiroshima, que é ser através de fissão. A fusão é depois, ok? Através da fusão, a fusão é um processo como uma panela de pressão, precisa estar fechado para poder ocorrer a fusão, mas é fechado a temperaturas de cerca de 100 milhões de graus centígrados. Podem ser atingidas dentro do CERN, não é isso que está em causa. Simplesmente, essa compressão é preciso ser mantida para haver fusão. Ora, é muito simples. O CERN tem, o meu colega José Gonçalves depois irá explicar melhor as coisas do CERN, esteve lá durante 3 semanas, agora há pouco tempo. O CERN tem um dispositivo de escape e, portanto, não há possibilidade de fazer fusão. Não há possibilidade de fazer fusão, não há possibilidade de fazer uma explosão termonuclear a partir da fusão. Mas a fusão não é o dispositivo que faz a explosão termonuclear, isso é a fissão, é atirar com neutrões contra átomos, isso é que faz a fissão nuclear. E depois a fusão é mais tarde. A fusão nuclear são quando duas partículas ou 2 eletrões se fundem de tal maneira que se transformam só numa. Isso acontece no centro do Sol e sabem onde é que acontece também? No vosso telemóvel. Isso também acontece. Quando vocês põem o dedo e passam por cima do ecrã e fazem no touchscreen
aquela coisa de andar para um lado e andar para o outro, sabem o que estão a fazer? Estão a fazer tonelagem quântica. E isso é, até certo ponto, fusão de peças. É fusão de partículas, de eletrões. E depois, quando tiram o dedo, os eletrões têm todos carga negativa, repelem-se e voltam para o seu lugar. É tão simples quanto isso. Bom, então diziam, não é fusão, é porque o CERN tem lá uns depósitos de azoto e isso é perigosíssimo. Bom, essa é simples de responder. O CERN não tem depósitos de azoto, não usa o nitrogênio, como se diz no Brasil, ou o azoto cá em Portugal. Não usa, mas a gente não tem, não consegue fazer buracos negros com uma coisa que não tem. Bem, não contentes, ainda vieram ao ataque outra vez e disseram que essa fusão descontrolada, através do azoto, que não existe, então seria através do hélio, que é, sim, isso é um gás inerte, muito estável, é aliás o elemento mais estável que existe em todo o universo, é o hélio 4. Oxalá que houvesse muito hélio 4, que é para nós podermos fazer fissão e termos energias limpas, que não existe suficiente. E então diziam que era através desse hélio que iria haver então um buraco negro no cérebro. É disparado, porque nós conhecemos há muito tempo que o núcleo do hélio tem um spin neutro. Isso significa que se comporta como um bosão. É, talvez, o elemento mais estável que existe em todo o universo. Portanto, se eu quiser fazer um buraco negro, não vou fazer com o hélio, de certeza. Oxalá que eu soubesse fazer um buraco negro microscópico para poder estudar. Infelizmente, não se consegue chegar. Bem, ainda houve uma outra. É que não estavam bem contentes. E foram inventar uma coisa que, por acaso, até existe teoricamente, chamada um Bose-nova. Ora, num condensado bosão de Bose-Einstein, que existe no princípio do universo, as partículas estão todas como numa sopa primordial. E o que acontece principalmente é que as partículas que... Falta aqui uma bola, podem me emprestar? As partículas que constituem os prótons e os nêutrons essencialmente são quarks. São três quarks. Uma para o próton, outro jogo para o neutrão. É isto que faz o núcleo do átomo. Quando vos disserem que o universo é aos pares, mandem-nos bugiar que não é aos pares, é aos tripletos. Está bem? E quando vos disserem que o universo é simétrico, mandem-nos bugiar, isso é mentira. O universo é assimétrico. É muito mais matéria normal do que tem antimatéria, que devia ter, que o José Gonçalves depois também irá falar mais especificamente sobre a antimatéria. Portanto, isto tudo vem acabar com esses mitos, com essas patetices, eu não sei de outra maneira como é que é chamado. Mas realmente isto cá, em Portugal, que é um país que é membro fundador do CERN, infelizmente agora tem a sua, por outros motivos, tem a sua cota atrasada, mas não tem atrasado os grandes benefícios que Portugal tem trazido, felizmente, do CERN. Portugal é um país que tem beneficiado imenso da investigação científica e é país fundador do CERN. Simplesmente, também se pode dizer que em Portugal e nos outros países da Europa não há estas, digamos, histerias, porque também a nossa ordem jurídica não permite, como nos Estados Unidos, alguns advogados fazerem estes casos para ganharem dinheiro contra tudo e contra todos. Mas isto aconteceu. Estes 8 casos que eu elenquei foram postos por um advogado para impedir que o CERN começasse a trabalhar. E sabem qual foi a razão porque é que o seu pedido foi rejeitado pelo juiz nos Estados Unidos? Não foi nada com base científica, porque o juiz considerou que os Estados Unidos, naquele caso o Maryland, não tinham jurisdição sobre o CERN, foi por motivos técnicos. Isto pode-se pensar assim, bom, este senhor quis fazer isto, este disparate para ganhar dinheiro, e a coisa fica assim, que é inocente. Não é inocente. Não é inocente. Há de facto pessoas, isto não é nenhuma teoria da conspiração, é um facto, que estão contra a ciência, infelizmente. Estão contra a ciência. Isso nos Estados Unidos é muito notório. Nós vemos algumas campanhas eleitorais e vemos algumas campanhas de tentativa de legislação para fazer legislação nas escolas e fazer legislação nos Estados, que eu diria que é mais atrasada que a da Idade Média. Mais atrasada que a Idade Média. E, portanto, isto não é inocente. Felizmente, também, há que ter um bocadinho de serenidade nestas coisas e pensar, se por um lado, loucura, disparate, mentiras, interesses escondidos estão por um lado, isso é verdade, também por outro há outra coisa muito boa para todos nós, e é assim que eu vou terminar e vos deixar um grande 2013. É que ciência, justiça e bom senso também podem andar de mãos juntas. Obrigado.
Ora, boa tarde. Eu fui um dos professores que então esteve no CERN entre o dia 1 e o dia 21 de julho. Tive sorte, concorri nessa altura e por acaso tive sorte, e foi num programa chamado HST, portanto High School Teachers, um programa basicamente para professores do ensino secundário, professores de física, espalhados pelo mundo. Nós no CERN tivemos aulas, basicamente, porque aquilo foi formação, tivemos aulas, palestras, realizámos atividades de grupo, mas também nos divertimos, não foi só isso. A primeira impressão que eu tive quando cheguei a Genebra foi: onde é que eu estou? Eu parece que estava num stand de automóveis, porque ao meu lado passava um Ferrari, a seguir passava um Porsche, depois passava um BM, Mercedes, bom, até que cheguei mesmo ao CERN e entrei no meu mundo, na área da física, digamos assim. É que muitas vezes esquecemos que temos tecnologia à nossa volta e que é importante para nós, e nós usamos, mas não queremos saber da ciência. A ciência que lança a tecnologia cá para fora e depois nós utilizamos, nem queremos saber dela. E muita gente se esquece da ciência e da importância que ela tem. Bom, mas basicamente o que me traz aqui era para falar um bocadinho sobre o CERN, a experiência que eu vivi lá, o que é que faz o CERN, o tal microscópio, o tal telescópio que o Manel falava, virava ao contrário. Não vou entrar aqui com muitos pormenores técnicos, vou só falar em termos gerais o que é que lá se faz, o que é que se pretende que o CERN se faça e algumas das tecnologias já desenvolvidas pelo CERN. Bom, o CERN foi criado em 1954. Nessa altura Portugal ainda não, se não estou em erro, ainda não fazia e veio depois de ser membro. Acho que não foi membro fundador, mas depois fez parte. Foi no ano seguinte. Foi no ano seguinte, se não estou em erro. Em 1954 até 1955 Portugal começou também a fazer parte do CERN. O CERN surge um bocadinho por causa de fins da Segunda Guerra Mundial, tanto depois da Segunda Guerra Mundial, grandes cabeças de cientistas que nós tínhamos cá na Europa começaram então a emigrar para os Estados Unidos. E então, nessa tentativa de manter essas grandes cabeças cá na Europa, criou-se então o Centro de Desenvolvimento de Energia Nuclear, o que nós chamamos hoje de CERN. Basicamente, o CERN, neste momento, pelos Estados-membros, a nível da Europa, temos 6.302 cientistas, isto são dados de 2010, não tenho para já os dados atuais. Os Estados observadores, como por exemplo os Estados Unidos, Israel, Índia e outros, são 2.923 cientistas a colaborar, e outros Estados, como Argentina, Arménia, Austrália, China e outros, à volta de 762 cientistas em colaboração com o CERN. Portanto, o CERN é basicamente a maior entidade científica a nível mundial. Okay? Em termos científicos, é maior do que, por exemplo, o que se fez com a Estação Espacial Internacional. Aqui está um esquema muito simples de o que é que consiste o CERN, mas acho que aqui não dá para mesmo para visualizar e ver o tamanho real que aquilo representa. Por isso então eu peguei nesta fotografia e, como podemos ver, o CERN fica mais ou menos ali na fronteira entre a França e a Suíça e tem um perímetro à volta de 30 km e está a uma profundidade de 100 metros. O que é que faz o CERN? Basicamente vai acelerar protões, mais ou menos tudo começa, a sua aceleração começa aqui no chamado PS, o próton sincrotrão, que é basicamente o coração do CERN, criado em 1950 e qualquer coisa, 58 se não estou em erro, 56 ou 58, e basicamente continua a funcionar. Ele é que é o responsável por acelerar inicialmente as partículas a 87% da velocidade da luz. Depois vai entrar mesmo no LHC, no SPSS, e depois entra no LHC propriamente dito, a uma velocidade aproximadamente da luz. Bom, como estive lá, eu trouxe algumas fotografias. Tudo começa naquela garrafinha. Vai ver uma coisa muito grande. Uma garrafinha muito pequena. É o tal que vai criar o buraco negro, exatamente.
Então tudo começa naquela garrafinha pequenina. Temos ali uma garrafa de hidrogênio, onde depois, se vocês se recordam da fisicoquímica, quando éramos assim mais ou menos pequeninos, as moléculas de água são formadas por oxigênio e hidrogênio, o hidrogênio é formado por um próton e um eletrão, e o que nós vamos fazer é arrancar os eletrões a esse próton, para que os prótons entrem em circulação. Portanto, eles são arrancados basicamente naquela zona, vocês podem ver aqui, aí onde são arrancados os tais eletrões, são criados os prótons, entram sozinhos depois naquela câmara e depois vão entrar no PS e no SPCS para acelerar. Quando entram no LHC, o que é que vai acontecer? Bem, vão acelerar até uma velocidade aproximadamente a da luz e depois já choques. Temos que colidir aqueles prótons, mas não é colidir apenas um próton com um próton. O que estou a fazer é colidir uma enorme quantidade, um enorme pacote de prótons contra prótons. Porque a probabilidade de colidir apenas um próton com um próton é muito pequena. E mesmo assim, estamos a falar de um espaço muito pequenino. Mas mesmo assim, a probabilidade de chocar os dois é muito baixa. Estamos a falar de partículas extremamente pequenas. Num espaço, para eles, é grande. Então o que se faz é acelerar uma série de prótons, uns numa direção, outros na direção contrária, e depois chocar esses pacotes de prótons. Bom, e depois temos os detectores. Este é um detector chamado LHCb. Este aqui é o responsável, digamos, por estudar o que aconteceu após o Big Bang. Ou seja, basicamente o que ele tem que fazer é o seguinte: vai chocar prótons e eu quero saber o que aconteceu à antimatéria. É aqui que surge a antimatéria e, como aparece no filme do Dan Brown, o Anjos e Demónios, quem é que já viu? Aparece lá a tal chamada bomba que roubam chamado uma espécie de um contentor de antipartículas, de antimatéria, roubam aquilo e depois querem fazer explodir a antimatéria no Vaticano. Bem, e por acaso também tivemos uma palestra, porque o próprio realizador foi ao CERN perceber um bocadinho como é que funcionava o CERN e também estudar um bocadinho sobre partículas e antipartículas e chegou a essa parte da antimatéria. De facto, outro cientista que esteve a colaborar com ele, explicar-lhe das coisas, disse: olha, fabricar uma bomba, bem, possível, até é. E ele: é. E pode-se armazenar? A antimatéria nós armazenamos aqui no CERN. Só que vocês viram a garrafinha da antimatéria no filme, uma coisa assim pequenina, não é? Parecia até mais ou menos uma coisa assim parecida com uma ampulheta, não é? Só que um bocadinho maior. Bem, onde armazenam no CERN a antimatéria é uma coisa enorme. Enormíssima. Depois estivemos a fazer os cálculos. O engraçado disto tudo é que para produzir apenas meia grama de antimatéria para arrebentar com tudo, teríamos que fornecer energia ao CERN durante 1 bilhão de anos. Portanto, esqueçam. Não se preocupem. Não haverá antimatéria para arrebentar com isto tudo. Portanto, é aqui este detector responsável por detectar antimatéria. Porque é que é importante? Porque nós queremos saber o que é que aconteceu, porque nós, quando temos energia a formar matéria, ou então, quando temos energia a formar matéria, forma-se a partícula e a antipartícula. O engraçado é que quando a partícula entra em interação com a antipartícula, aniquila-se e forma energia. Bom, o que está a estudar o CERN é porque é que então temos matéria no universo, para onde é que foi a antimatéria? Porque é que a matéria não aniquilou a antimatéria? Esta é das grandes dúvidas que ainda existem nos dias de hoje, os astrónomos, os físicos, que nós queremos estudar, queremos aprofundar, e este é o experimento ideal para o fazer. Bem, o outro detector, o chamado ALICE, reparem, não sei se vocês estão a ver aqui duas figurinhas humanas, portanto já estão a ver o tamanho dos detectores. Os detectores não são coisas pequenas, são coisas enormíssimas. Também basicamente o que é que faz aqui é chocar íons de chumbo, também para ver as condições existentes após o Big Bang, o tal chamada sopa de quarks e por aí fora. Os mais importantes, a meu ver,
Claro que os outros dois também são importantes, mas estes dois para mim são mais... têm um afeto especial, porque por acaso estive na altura em que foi anunciada, no dia 4 de julho, que foi anunciada a detecção da partícula do bosão de Higgs, e para mim essa foi uma ocasião especial, porque conheci o Peter Higgs, estivemos a falar com o Peter Higgs, e pronto, viver esse momento foi, para nós que estávamos lá, foi um momento especial. O engraçado, também podem ver, está aqui uma pessoa mais ou menos da minha altura, simulado, claro, e aquele é o tamanho do detector de partículas. Portanto, este basicamente o que é que faz? É que os aceleradores de partículas, há dois tipos, os aceleradores lineares e os aceleradores circulares. Os aceleradores circulares são bons para detectar partículas. São bons para detectar partículas. Mas os lineares têm uma maior precisão. Okay? E é isso que se pretende fazer futuramente, é também, como se sabe agora, primeiro vai-se aumentar a energia da aceleração no LHC. Futuramente pretende-se que se converta também no acelerador linear e aí ter uma maior precisão e confirmar mesmo os valores das energias das partículas e das suas massas. Bem, o engraçado disto tudo é que o outro detector no lado oposto, o CMS, também estão a ver aqui uma pessoa à escala, portanto estão a ver que o tamanho do detector também é gigantesco, não podia deixar de ser. Bem, qual a diferença entre um e outro? A diferença entre um e outro é que os dois foram feitos independentemente um do outro. Duas equipas completamente diferentes, cada um fez o seu detector. Isto trouxe uma grande vantagem. É que se um detecta uma partícula, o outro vai ter que o confirmar. E as duas assim podem dizer, sim senhora, está descoberta uma nova partícula, porque as duas confirmaram. Portanto, não são dois detectores iguais, são completamente diferentes. Bem, isto era os professores. A tal garrafinha de antimatéria que aparece lá no filme do Dan Brown. Isto foram os professores que estivemos lá presentes, de vários países, Estados Unidos, Japão, Tailândia, Ghana, Madagascar, vários da Europa, Canadá também, sim. Bem, claro que no meio disto tudo, nós também tínhamos momentos de diversão. Outra das coisas que tivemos sorte, portanto, ali é uma imagem do complexo fora dos detectores. Cá em baixo tivemos uma sorte grande, fomos os primeiros professores que entraram mesmo dentro da sala do centro de controle do CERN. Os professores nos outros anos viam a sala, mas era através de um vidro. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o Lynn Evans, que foi o físico que pensou o LHC e que permitiu que se construísse o LHC, e ele gosta muito dos professores. Aliás, nós lá não éramos tratados, digamos assim, por hierarquias, éramos tratados de tu para tu, por colegas. Isso foi das coisas mais fenomenais que eu trouxe do CERN. É que lá não havia senhor, doutor, professor, não sei das quantas. Éramos todos tratados por colegas. Éramos todos por igual. Eles diziam, vocês são os nossos, digamos assim, colaboradores, os nossos pares. Então tivemos essa oportunidade, também foi uma sorte muito grande. Portanto, não foi só conhecer o Peter Higgs, ser anunciado a descoberta da evolução de Higgs, também entramos dentro do centro de controle do LHC. Pronto, também tem exposições, aqui eu tenho uma exposição muito engraçada, o chamado Microcosmos, que é espetacular, qualquer coisa high-tech. E depois também, claro, nos nossos momentos de lazer, que era ao sábado, porque nós praticamente era acordar às 9, ir a palestras, trabalhos de grupo, trabalhos individuais, trabalhos experimentais. Bom, só parávamos mesmo à hora do jantar. Depois, durante a noite, começávamos um bocadinho, trocávamos experiências. Até nós tivemos a iniciativa de trocar com professores experiências sobre o ensino da física, etc. E depois, pronto, íamos deitar. No dia seguinte a mesma coisa. Volta outra vez. Bem, mas no meio disto tudo, no sábado tínhamos o nosso tempo livre. E então decidimos ir a Chamonix, até o Mont Blanc. Uma das coisas que eu fiquei estupefacto foi ver o efeito do aquecimento global mesmo ao vivo.
que acho que cada um, se fosse lá ao local e visse, pensaria duas vezes e diria, bolas, o facto de nós não estamos a contribuir nada para salvaguardar o nosso planeta. Tenho ali uma fotografia, isto diz o nível do gelo em 1820, e depois o resto tudo para baixo, um precipício enorme, e só se vê mesmo o glaciar mesmo lá embaixo ao fundo. Toda aquela camada de gelo que vocês podem ver, que chegava até aqui, daqui para baixo, completamente, foi-se. Pronto. Em termos de tecnologias desenvolvidas por CERN, para não me esticar muito, há 3 empresas portuguesas que participaram na construção do CERN e que neste momento têm retorno, já tiveram retorno, e têm retorno dessa participação no CERN. Não vou dizer qual é, porque não estou aqui para fazer publicidade, mas podem ir naquele link que eu coloquei no início, tem lá um link, tem lá a descrição dessas empresas. Bem, basicamente tem ali um gráfico com o número de publicações, como é que é desenvolvido o conhecimento, as várias áreas onde tem influência a física de partículas, portanto a indústria, a bioinformática, química, astronomia, observação da Terra, biodiversidade, geofísica, nanotecnologia e também na própria modelação climática. Basicamente, tecnologias que se desenvolveram. Durante a construção temos da parte da construção do acelerador, desenvolver-se tecnologias em elementos com o acelerador, tecnologias de sistemas de vácuo, supercondutividade, criogenia, mecânica, tratamento de superfícies, etc. Portanto, parecem nomes pomposos, mas tem tudo a ver com a indústria. Detecção, na parte de detecção de partículas, temos a parte da eletrónica e da parte dos materiais. Na parte da informática, temos na parte do tratamento de dados, simulações, rede, software e inclusive o próprio surgimento da WWW, World Wide Web. Não nasceu nos Estados Unidos apenas foi uma rede interna, portanto onde nasceu mesmo a internet foi no CERN. Inclusive os chamados touchscreen foi tecnologia desenvolvida no CERN. Ninguém sabe, mas o touchscreen foi desenvolvido lá. Okay? Uma das coisas que também mais me espantou foi eu descer uma das partes dos túneis para entrar lá, para conseguir entrar lá, portanto, nos próprios sistemas de proteção, aquilo tem câmaras, tem que se levar uma chave, digamos assim, e depois tem um scan mesmo da íris. Portanto, se pensam que é ficção, não é. Isto tem mesmo scan da íris. Mas, na parte, digamos assim, do retorno, por cada euro pago às empresas industriais, gera 3 euros de negócios adicionais. Portanto, se pensarem em milhões de euros, já estão a ver a potencialidade que o CERN tem. Portanto, investir na ciência não é investir em nada, é investir mesmo em coisas a sério, para além do desenvolvimento tecnológico que trouxe. Bem, temos desenvolvimento tecnológico. Temos não só, se pensam que é só, desenvolveu a área da física das partículas, eles pronto, criaram detectores, criaram coisas boas, mas o que é que isso trouxe de novo para a sociedade? Trouxe muita coisa. Trouxe, por exemplo, no âmbito da energia solar, indústria elétrica e eletrónica, caminhos de ferro, saúde, ambiente, armazenamento, computadores e telecomunicações, segurança e por aí fora. Portanto, armazenamento, por exemplo, de combustíveis, foi uma empresa de cá. E neste momento a tecnologia, porque eles próprios iam com as propostas para lá e os cientistas viam aquilo assim, não, mas nós queremos isto assim, 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 assim. O que levou a empresa a desenvolver-se tecnologicamente. É uma empresa portuguesa. E tendo os melhores sistemas de armazenamento de combustíveis líquidos, por exemplo. Bem, só para acabar. Temos aqui o tal modelo matemático desenvolvido pelo físico Peter Higgs, um tal modelo padrão desenvolvido por ele. Como podem perceber, é uma matemática muito simples, isto não tem nada de complicado, isto faz-se com uma perna nas costas. Pronto. Depois temos aí, claro, o modelo mais entendível, digamos assim, para os dias de hoje, para quem quer estudar um bocadinho, e aqui o modelo já incluindo o bosão de Higgs, recentemente anunciado pelo CERN. Falta confirmar. Por último, o que nós fizemos também no CERN. Pela primeira vez, o responsável pelo programa de professores de ensino secundário
dizia, não se metam em jogos, porque em jogos é difícil, vocês não vão conseguir fazer essa tarefa. E nós, não, mas nós queremos criar um jogo para os alunos de secundário, por que não? E foi isso que fizemos. Portanto, ele ficou completamente boquiaberta. Quando nós chegámos ao fim, fomos apresentar um jogo que resulta, um jogo de física de partículas para alunos de secundário, que neste momento está em fase de testes, portanto está a ser testado, digamos assim, por os professores que estiveram a participar no CERN e por outros que se quiseram aliar a iniciativa. Um jogo de... não precisa ser um jogo de computador, basta só um simples jogo de cartas, física partículas, e os próprios estudantes ficam entusiasmados com isto e aprendem física. Pronto, é só isso que tinha para dizer. Só nesta imagem, só para acabar, portanto, está aqui, sou eu em tamanho real. Isto, claro, não iam abrir o detector de propósito para me colocarem lá dentro, obviamente. Portanto, isto era uma serigrafia, não sei se é uma serigrafia que se diz. Portanto, era um póster que eles têm em tamanho real do tal detector. Este penso que seja o CMS, não é? O CMS, se não estou em erro. É, também parece. Portanto, é o CMS. É um dos detectores. Portanto, estão a ver eu, 1,83 mais centímetro menos centímetro. Reparem no tamanho do detector. Pronto. Não sei se tinha para dizer, não sei se há perguntas. Não? Pronto. Obrigado e bom ano. Cheio de ciência e física. Vamos só fazer um intervalo de 5 minutos para tomar café, está bem? Já voltamos. Olha, afinal...